Economia. Essa palavra às vezes assusta um pouco, não é verdade? Mas quer a gente perceba ou não, ela está em absolutamente tudo. Desde o preço do cafezinho até o nosso salário, que, vamos combinar, parece que evapora antes do fim do mês. E olha, essa frase aqui define bem o sentimento de muita gente. Mas o nosso objetivo aqui é justamente pegar esses gráficos que parecem tão complicados e transformar tudo em ideias que fazem sentido. Então, vamos lá, vamos mergulhar nesse universo. Bem, no fundo, no coração da economia, existe uma verdade muito, mas muito simples da vida. A gente não pode ter tudo o que quer. E é exatamente aqui que a nossa história começa, com as escolhas que todo mundo faz todos os dias. Esse conceito aqui, a escassez, é a base de tudo. Pensa só, nossos desejos não têm fim, mas os recursos para realizar esses desejos, seja tempo, dinheiro, matéria-prima, são limitados. Então a economia, em essência, nada mais é do que o estudo de como a gente lida com essa falta, com essa escassez. E toda escolha vem com o preço que a gente não vê na etiqueta, aquilo de que a gente abre mão. O nome disso é custo de oportunidade. Por exemplo, se a escolha for a pizza, o custo é o conhecimento do curso que ficou para trás. Agora, se a escolha for o custo é a satisfação imediata daquela pizza quentinha. É a eterna arte de pesar as perdas e ganhos. Ok, agora vamos pegar essa mesma ideia e pensar em escala de países. Nenhum país é o melhor em tudo. Se o Brasil tem uma super eficiência em produzir soja e a China manda muito bem fabricando eletrônicos, faz todo o sentido do mundo cada um focar naquilo que faz melhor e depois eles trocarem entre si. Isso é a tal da vantagem comparativa, e é o que move todo o comércio global. Bom, saindo das escolhas individuais, a gente chega na interação entre as pessoas no mercado. É nesse ponto que milhões e milhões de decisões se encontram, e tudo isso é guiado por forças bem poderosas que muitas vezes a gente nem enxerga. Mas o que de fato move o mercado? A resposta é incentivos. Se o preço de alguma coisa muda, o nosso comportamento também muda. O preço da gasolina sobe, o incentivo para usar o transporte público aumenta. Aparece um desconto, o incentivo para comprar aquilo cresce. No fim das contas, nossas ações são, em grande parte, respostas a esses incentivos. Certo, mas e quando o governo resolve entrar no jogo e tentar controlar os preços? Vamos imaginar que ele cria uma lei dizendo o aluguel não pode passar de R$ 1.000. À primeira vista, parece uma ótima ideia para ajudar os inquilinos, certo? Só que aí vem o problema. Com esse valor, muitos donos de imóveis simplesmente perdem o incentivo para alugar. E o resultado que a gente pode prever? Começa a faltar apartamento no mercado. Sabe, a intenção pode até ter sido boa, mas a consequência, muitas vezes, é justamente o contrário do que se esperava. Para fazer todas essas trocas funcionarem de um jeito complexo e em grande escala, é preciso digamos, um lubrificante, algo que facilite tudo. E essa ferramenta essencial é o dinheiro. Antes do dinheiro, a vida era na base da troca, do escambo. Tentar trocar bananas por uma galinha só dá certo se a pessoa que cria galinhas estiver querendo bananas naquele exato momento. É complicado. O dinheiro resolve isso. Ele serve como um meio de troca que todo mundo aceita, como uma régua para medir o valor das coisas e também como uma forma de guardar riqueza para o futuro. Agora, se prepara para um ponto que parece até um truque de mágica. Quando alguém deposita R$ 1.000 no banco, esse dinheiro não fica lá parado num cofre. O banco é obrigado a guardar só uma pequena parte, a chamada reserva fracionária, e empresta todo o resto. E ao fazer esse empréstimo, ele cria um novo depósito na conta de outra pessoa. É exatamente assim que o dinheiro se multiplica na economia, por meio do crédito. E quem é que comanda essa orquestra toda? O Banco Central. Ele funciona como o juiz do jogo, e a sua principal ferramenta é a taxa de juros. Se os juros estão altos, o gasto diminui, o que dá uma freada na economia para controlar a inflação. Agora, se os juros estão baixos, acontece o contrário. O consumo e o crescimento são incentivados. Só que esse sistema todo tem um calcanhar de Aquiles, o medo. Imagina se todo mundo decidir sacar o dinheiro ao mesmo tempo. O banco quebra. Para evitar esse tipo de pânico, existem mecanismos de segurança como o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Ele funciona como um seguro que garante os depósitos até um certo valor, o que ajuda a manter a calma e a confiança no sistema. Ok, agora vamos dar um passo para trás. Vamos sair um pouco do universo dos bancos e do dinheiro para olhar a foto completa. Como é que se mede a saúde econômica de um país inteiro? A principal medida para isso é o famoso PIB, o Produto Interno Bruto. Ele é basicamente a soma de tudo que um país produz e vende em um ano.
Mas para ter uma ideia melhor da riqueza individual, o ideal é olhar o PIB per capita, que é o PIB total dividido pelo número de habitantes. É como se a gente visse o tamanho da fatia do bolo que caberia para cada um. É importante saber que a economia não cresce numa linha reta. Sabe? Ela funciona em ciclos. Tem a fase do boom, que é a euforia com crescimento e muito emprego. Aí vem a recessão, que é quando a economia encolhe por pelo menos 6 meses. E em casos mais graves, a gente tem a depressão, que é uma recessão bem longa e dolorosa para todo mundo. Bom, aqui chegamos àquela pergunta que todo mundo já se fez um dia. Se o país está em crise, por que o governo simplesmente não imprime mais dinheiro para resolver o problema? Vamos usar uma analogia super simples para entender por que isso não funciona. Imagina uma mini economia onde existem 5 maçãs e R$ 5 circulando. Tudo perfeitamente equilibrado. Nesse cenário, o preço de cada maçã é, obviamente, R$ 1. De repente, o governo decide dobrar a quantidade de dinheiro. Agora tem R$ 10 circulando. Só que a produção não acompanhou. Continuam existindo as mesmas 5 maçãs de antes. O que acontece com o preço? Ele dobra. Cada maçã passa a custar R$ 2. Ou seja, não surgiram mais produtos, só tem mais dinheiro correndo atrás das mesmas coisas. O resultado? O valor de cada real caiu pela metade. Isso, de uma forma bem simplificada, é a inflação. Para fechar, vamos ampliar o nosso zoom mais uma vez. Agora, para o cenário mundial. Vamos entender rapidamente como os diferentes países organizam suas economias e como eles se relacionam. De forma bem geral, existem diferentes manuais de regras. De um lado, o capitalismo, que aposta na iniciativa privada e no lucro como motor. Do outro, o socialismo, que defende o controle do Estado para buscar mais igualdade. E tem o comunismo, que propõe a propriedade coletiva de tudo. Mas na prática, o mundo real não é tão preto no branco assim. A grande maioria dos países hoje funciona como uma economia mista, que é uma grande mistura de liberdade de mercado com um pouco de regulação do governo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A economia clássica parte do princípio de que as pessoas são racionais, que sempre calculam custos e benefícios para tomar decisões. Mas uma área mais nova, a economia comportamental, mostra que nem sempre é assim. Somos cheios de vieses, movidos por emoções. Então, fica a pergunta no ar. Se não somos tão racionais quanto os modelos econômicos imaginam, como será que as nossas decisões, às vezes meio sem lógica, realmente moldam a economia do mundo todo? Fica aí a provocação para a gente pensar.